Você já ouviu falar na genética do comportamento? Olha só, na psicologia, há muito tempo a gente já sabe que a dimensão, a variável biológica, genética, epigenética, é muito importante para a gente compreender o comportamento humano. Isso a gente já sabe. Mas como os fatores genéticos, epigenéticos, hereditários influenciam comportamentos como a agressividade, a violência, a diferença entre os gêneros, a saúde mental? De que maneira tudo isso é influenciado pelas variáveis biológicas? Isso a gente precisa estudar mais para a gente compreender mais enquanto categoria. E é sobre todas essas questões que nós vamos conversar aqui nesse episódio. Para conversar com a gente sobre tudo isso, eu estou recebendo Moésio Vasconcelos. Moésio é biólogo, é geneticista e vai nos explicar aqui a importância de compreendermos a variável, especialmente aquela que vem dos estudos da genética do comportamento. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor. Fica aí que a gente volta rapidinho depois da vinheta. Estamos aqui com Moésio Vasconcelos. Moésio, a primeira coisa que chamou a minha atenção foi o seu nome. Isso. E você já me explicou aqui nos bastidores. Se quer explicar rapidinho aí para o pessoal de onde veio esse Moésio? Na verdade é uma variação de Moisés, né? Só que é uma variação do grego. Mas é o mesmo significado, né? Só que aí é uma variação do grego. Mesmo significado. Bora lá ver se os meus conhecimentos de... Ciências religiosas? Não é nem ciências religiosas, é uma das ciências da linguagem. Etimologia. Etimologia, exatamente. Tirado das águas. Isso, ou vindo, né? Das águas. Vindo das águas. Exatamente. Moisés. Exatamente. Maravilha. Moésio Vasconcelos. Moésio, muito legal te receber, viu? Prazer em te conhecer. É uma alegria muito, muito grande assim receber mais um colega de uma outra área, mas uma área vizinha, né? Que bom. Porque exatamente. A gente discute aí, tem uma intersecção entre as nossas discussões. Moésio, a gente tem um público muito grande que acompanha esse podcast no Brasil inteiro, em outros lugares. Aí eu vou pedir primeiro que você se apresente. Maravilha. Conta para nós um pouco da tua formação acadêmica. Sim. E da tua atuação profissional. Bom, de graduação eu sou graduado em biomedicina, né? Sou bacharel em biomedicina. Sim. E aí eu enveredei desde o final do meu curso já para a área acadêmica. Então eu fiz especialização, sou especialista em biotecnologia. Fiz o meu mestrado pela Universidade Federal aqui em Ciências da Saúde com linha de pesquisa em Biologia Molecular. Na UFAL? Na UFAL. Massa. Isso. Aí depois me tornei professor. Após o mestrado, me tornei professor, né? Soube da notícia da minha filha, então comecei a trabalhar. E aí depois de alguns anos, depois de quase 5 anos mais ou menos, aí eu fui fazer o meu doutorado. Fiz o doutorado em Recife pela Fiocruz e pela UFPE. Sim. E o doutorado foi em genética. Então, trabalhei muito nessa parte de genética, principalmente com organismos primitivos, eucariotos, a parte de evolução e tal. Então, minha formação basicamente são as ciências moleculares, né? Que é a biologia molecular, a biotecnologia e genética. Que beleza. E então, a sua atuação profissional é uma atuação, então, desde então, como docente, sempre como docente? Sempre como docente, né? Então, eu trabalho hoje tanto pela docência e, obviamente, também com pesquisa. Né? Então, eu sou pesquisador e professor e fico meio que navegando aí entre um e outro. E me diga uma coisa, no seu percurso, na sua caminhada, como é que a questão da genética do comportamento aparece? Por que você faz essa transição? Ou não foi uma transição, foi um movimento espontâneo de tudo que você já fazia? Na verdade, foi interessante quando você falou, por exemplo, que a gente está em áreas que são mais ou menos complementares, né? Como você falou. Que conversam. E é essa noção que a gente tem que ter, eu acredito, né? De que tudo está conectado. Então, a gente tem diferentes pilares ali, mas sustentando, digamos assim, o mesmo todo. Então, a gente tem ciências que são diferentes, mas que se complementam. E isso é interessante. O meu primeiro contato com a parte comportamental foi um livro que eu li, na verdade, há muito tempo atrás, que é um livro de um zoólogo evolutivo, evolucionista, que era o Richard Dawkins. Conheço
Bastante. Pronto. E o livro dele que mais ficou famoso foi O Gênio Egoísta. O Gênio Egoísta. Um livro que ele escreveu nos anos 70. Isso. E ali ele cunhou um termo que chamou muito a minha atenção, que ele chamou de o fenótipo estendido. Na verdade, fenótipo é tudo aquilo que o DNA expressa, né? Então, se, por exemplo, não é só uma característica física, mas um metabolismo, um sintoma de uma doença, isso é fenótipo. Sim. E ele chamou de fenótipo estendido o comportamento. Por isso que era estendido, porque transcendia o nosso corpo, né? E ele chamou de fenótipo estendido, dando exemplo, por exemplo, alguns tipos de mamíferos que nasciam com um tipo de comportamento sem ter contato com nenhum outro indivíduo da mesma espécie, mas que desenvolviam o mesmo padrão comportamental. E aí ele começou a desenvolver isso, né? E vendo que a única possibilidade realmente seria uma possibilidade intrínseca do indivíduo, que seria a partir do DNA. Então foi o primeiro contato que eu tive assim, com essa parte comportamental, e ele deu diferentes exemplos, a gente pode até conversar aqui sobre alguns exemplos que são extremamente interessantes. Só que aí, com o passar dos anos, a gente viu que o DNA, os genes, eles não são soberanos em relação às nossas características, principalmente, né? Então surgiu novas áreas de estudo e tal, e com a parte do avanço da medicina personalizada, do genoma e tudo, a gente chegou, por exemplo, num nível de conseguir começar a entender aquilo que é além da genética, que é o que a gente chama de epigenética. Sim. São interruptores, mecanismos que ligam e desligam o nosso gene sem afetar o nosso DNA em relação à sequência de letrinhas. E aí, com a epigenética, a gente teve um grande boom dessa genética comportamental, que a gente basicamente estuda demais hoje. Claro que a gente ainda está caminhando, né? Mas aí a gente eventualmente começa a ler sobre isso, né? Sobre padrão comportamental. Nas minhas aulas, por exemplo, eu explico muito a parte da genética e como ela funciona como um grande banco de dados. Então, o nosso DNA é uma biblioteca, é um banco de dados. Nosso DNA tem respostas, por exemplo, para a nossa formação, para nossas estruturas, né? Ele tem resposta também para o nosso funcionamento, a nossa fisiologia, os nossos sistemas, mas o que muita gente não sabia, que a gente está começando a saber agora, é que grande parte do nosso padrão comportamental também é explicado pelo nosso DNA. Sim. Então, eventualmente, quando a gente estuda genética, a gente tem que se atualizar e também caminhar para esse percurso aí, para essa área. Certo. Bora lá. Nas graduações em psicologia, nós temos uma disciplina chamada Psicologia da Personalidade. Eu dei essa disciplina por muitos anos. E nas discussões a gente entende, assim, é quase que uma unanimidade, que a formação do sujeito, né, a formação da personalidade é atravessada por várias variáveis. Para resumir esse mundaréu de coisas, alguns psicólogos, inclusive alguns psicólogos muito famosos, gostam de falar em 3 principais grupos de variáveis. Então, eles falam numa filogênese, né, que talvez tenha a ver com o que a gente está colocando aqui. Eles vão falar que é toda a influência biológica, genética, hereditária, epigenética. Eles vão falar de uma sociogênese, da inserção do indivíduo na sua sociedade, na sua cultura, etc. E eles vão falar, alguns autores gostam de uma expressão que eu gosto muito, eles falam em microgênese, que aí a microgênese tem a ver com os aprendizados muito individuais, as escolhas que Porque, veja, a cultura é a mesma para todo mundo. Suponhamos que eu seja seu irmão. O ambiente é o mesmo, a família é o mesmo, mas nesse labirinto enorme que é a cultura, eu vou fazendo um caminho pessoal, eu aprendi a tocar violão, meu irmão não, eu aprendi a falar inglês, meu irmão aprendeu a falar francês. Então, alguns autores vão falar de uma microgênese que também, junto com as outras variáveis, dá o tônus da personalidade. Mas eu percebo, Moésio, que, apesar disso, ao longo do curso, essa dimensão mais biológica e genética, pelo menos para nós na psicologia, ela vai ficando relegada. A gente estuda muita teoria, e a gente tem uma tendência muito reducionista a reduzir o indivíduo às variáveis psicológicas. Então, eu quero aprofundar isso com você, te perguntando lá do básico, para a gente entender bem. Explica para nós o que é, em termos simples, a genética do comportamento. Porque a partir do que você disser, eu quero mensurar a importância que isso tem no restante, assim, na formação da nossa personalidade.
O que é a genética do comportamento? É uma área nova? É uma área emergente no campo dos estudos genéticos? Resume para a gente, por favor. Pronto, perfeito. É uma área em crescimento. Então, sim, ela é uma área extremamente emergente, né? Na verdade, a cada década que passa, a gente vai realizando e vai descobrindo novas informações a respeito do nosso DNA. Sim. A gente é uma espécie que possui um genoma extremamente vasto, né? Então, o tamanho do nosso DNA tem mais de 3 bilhões de pares de nucleotídeos e dividido aí entre 20.500 genes. Quando a gente fala de genes, a gente vai estar falando da região do nosso DNA que é responsável por codificar e formar proteínas. E é aí que vem a jogada. A gente tem proteínas que atuam basicamente no nosso organismo inteiro, né? Então, a gente tem proteínas que atuam como enzimas, a gente tem proteínas que atuam, por exemplo, na nossa defesa, e a gente tem proteínas também que possuem função hormonal. Então, os nossos hormônios são proteínas codificadas pelo nosso DNA. Grande parte, por exemplo, de padrões comportamentais que a gente vê tem a ver justamente com a atividade e com o desenvolvimento de funções hormonais também, né? Como a gente bem sabe. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte, os nossos genes eles não são soberanos. Então, se a gente colocar na balança o nosso DNA e os fatores ambientais, basicamente, eles entram em equilíbrio aí. Então, os genes eles não são responsáveis, por exemplo, por tudo o que acontece no nosso organismo. Tá? O que é que a gente sabe hoje a respeito da genética comportamental? A grande maioria dos padrões comportamentais que a gente possui tem influência genética. Tem influência a nível de DNA ou a nível de proteína e hormônios que são codificados pelo nosso DNA. Tá? Agora, o que é que a gente não pode dizer, por exemplo? E aí a gente precisa desconfiar quando alguém chega e fala alguma afirmação. Foi descoberto o gene para tal comportamento. Isso não existe. Por quê? Porque é multifatorial. Então, eu não vou ter um gene só que vai determinar um tipo de padrão comportamental no indivíduo. Eu vou ter uma gama de genes específicos. Sim. Imagina que os genes eles trabalham em conjunto para desenvolver, por exemplo, para um determinado mecanismo de ação. A genética do comportamento, ela tenta ir além do biológico e tenta observar justamente essas jogadas que a gente tem entre hormônios, proteínas e como o nosso DNA influencia no desenvolvimento e na formação dessas proteínas, tá? Certo. E, obviamente, isso está presente em tudo, até mesmo em atividade cerebral, por exemplo, né? Ou outros tipos de influências comportamentais que a gente pode sofrer. Deixa eu te perguntar o seguinte, você tem usado aí a expressão padrões de comportamento. Então, o que você está colocando aqui, de acordo com a genética do comportamento, os nossos padrões, nossos principais padrões de comportamento recebem a influência de genes. Vou dar um exemplo, porque eu quero que você me ajude a entender o que você está chamando de padrões de comportamento. Se entram aí apenas comportamentos mais simples, ou isso se estende também a comportamentos mais complexos. Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu tenho um menino de 7 anos, vai fazer 8 agora, 8 anos quase completos. E Moésio é incrível. Primeiro, fisicamente, ele é uma réplica minha. Eu posso te mostrar depois essa foto aqui. Maravilha. Fisicamente, ele é uma réplica. E do ponto de vista do comportamento, eu sei que 7 anos está muito cedo, mas eu já noto uma série de réplicas também no comportamento. Mas eu vou dar um exemplo muito simples para você entender a minha pergunta. Moésio, o Paulo Henrique dorme na mesma posição que eu costumo dormir. É incrível. Todos nós dormimos em posições preferenciais. Sim, sim. E eu nunca tinha pensado nisso, que dormir numa determinada posição, que é um comportamento, pode ter também raízes biológicas. E aí o meu filho, que eu comecei a observar, e é uma coisa tão engraçada, que a mãe dele, num determinado momento, fez umas fotos e colocou lado a lado, igual a mesma posição, para o mesmo lado, a posição da perninha dobrada é igual. Né? Esse é um comportamento, dormir numa determinada posição, esse é um comportamento que eu vou chamar assim de um comportamento simples. O que eu quero lhe perguntar é, quando você fala, a genética determina os nossos padrões de comportamento, você está falando de coisas dessa natureza e também de comportamentos mais complexos, por exemplo, as diferenças de temperamentos, se eu sou mais calmo, se eu sou mais explosivo, se eu sou mais sanguíneo, se eu gosto de ler, se eu não gosto de ler, o tipo de esporte que eu gosto. Qual é a extensão disso que você está chamando de padrão de comportamento? A gente não enxerga o limite disso. A gente não consegue hoje, até o momento, enxergar o limite disso.
Mas eu vou te responder, na verdade... Desculpa. Essa coisa da reprodução da posição do corpo ao dormir. Sim. Faz sentido isso? Eu vou responder essa pergunta te fazendo uma outra pergunta, na verdade. Você já sonhou que estava caindo? Já. Eu acredito que a grande maioria das pessoas já sonharam que estavam caindo, né? Sim. Existe um livro que eu li, um livro que foi escrito em 95, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esse livro é um livro... Não digo o autor, porque eu vou lhe dizer, porque eu também li. É o Carl Sagan. Carl Sagan, perfeito. O Carl Sagan, apesar dele ser cosmólogo, Sim. ele tinha aquela vertente e gostava de explicar muito a parte de padrão comportamental, a busca pela curiosidade humana e tal que a gente tem. E aí ele tinha uma teoria a respeito disso que falava justamente o seguinte. Ele falava que espécies hominídeas, por exemplo, né, antes de a gente chegar na nossa espécie atual, espécies ancestrais, eram espécies que, antes de chegar na savana, dormiam em árvores, né? Então, era uma forma deles se protegerem, principalmente como predadores, contra predadores. Sim. E quando essas espécies hominídeas, elas dormiam, por exemplo, nos galhos de árvores, né? Pré-hominídeas dormiam nos galhos de árvores, uma parte do cérebro precisava ficar ligada. Então, existia, obviamente, um grupo de genes que mantinha a atividade cerebral de parte, né, dessa atividade cerebral ativa, para que não caísse desses galhos, já para se precaver. E aí o que acontece? As espécies sofreram especiações, foram evoluindo, a gente chegou à savana, atingimos o bipedalismo, né? Então, tudo se modificou. Só que existem resquícios evolutivos e atividades gênicas que a gente ainda suprime, a gente ainda guarda com a gente, mas está dentro do nosso DNA. E um desses grupos gênicos que ainda hoje permanece em atividade é justamente esse grupo que mantém uma parte do cérebro ativa, como se fosse uma espécie de memória genética mesmo. Isso é subjetivo, mas sim, a gente já entende que existe algo a respeito disso. E aí existe, por exemplo, certos padrões que já fizeram parte do nosso passado e que permanecem até hoje. Por exemplo, o fato da gente sonhar que está caindo, sim, ou de ter um medo de cair, de queda, isso é um resquício evolutivo do passado que vem escrito no nosso DNA e que permanece até hoje. Então, padrões simples como esse, como, por exemplo, a posição de dormir, isso pode ser herdado também de forma hereditária, a partir do DNA, a partir de padrão comportamental. O seu filho ele possui 50% do seu DNA e 50% do DNA da mãe. Se ele é mais parecido com você, imagina que cada gene seu vai possuir duas variações. São o que a gente chama de alelos. Um alelo vem do pai, um alelo vem da mãe. Quando um filho é mais parecido com um dos genitores, é porque os alelos que ele carrega daquele genitor é mais dominante. Então, quanto mais dominante, mais parecido com um dos lados ele vai ser, tá? E, obviamente, esse tipo de padrão, por exemplo, a vontade de dormir nessa posição, nitidamente ele pode sim ter herdado de você. Agora, a gente não pode descartar o ambiente. Imagina, por exemplo, que o seu filho não tivesse uma cama para dormir, tivesse que se adaptar a uma outra posição. Obviamente, não seria a preferência dele seria outra. A predisposição, ela pode estar presente, mas é o ambiente que, no final das contas, vai determinar se realmente ele vai seguir aquela predisposição ou não. Imagina que os genes carregam a arma, mas quem puxa o gatilho é o ambiente, no final das contas. Entendo. Mas, basicamente, esse tipo de padrão ele também pode ser expresso. Existem outros estudos, como, por exemplo, o comportamento de violência, predisposição para leitura ou para estudo, uma facilidade maior, por exemplo, de absorver um determinado conteúdo. Obviamente, tudo isso aí pode ter influência, sim, obviamente, do nosso DNA. Sim. Mas o que vai determinar no final se aquilo vai ser seguido mesmo é o ambiente. Uhum. Nos estudos de teorias da personalidade, a gente destaca o elemento do temperamento como sendo aquele elemento que, dentre todos os elementos que constituem a personalidade, o temperamento seria aquele mais influenciado pelas variáveis biológicas. Né? Porque a personalidade não é só o temperamento. Temperamento é a maneira como eu reajo emocionalmente em face do mundo à minha volta. Das situações. Faz sentido na personalidade isolar uma variável como o temperamento e dizer aqui a gente tem mais força biológica do que outras inclinações do sujeito? Tem. O que a gente usa para estudar, assim, o que a gente utiliza hoje para estudar isso, basicamente são gêmeos monozigóticos, né? Sim. É um tipo, por exemplo, são indivíduos onde a gente tem clones naturais, né? Eles herdam a mesma... Tem o mesmo DNA. Mesmo DNA. Então, 100% do DNA de um
é igual ao do outro, tá? Que é o que a gente chama de monozigóticos. Sim. Hoje a gente não pode mais chamar de gêmeos idênticos. Por quê? Porque eles são geneticamente iguais, mas são epigeneticamente diferentes. Eles podem ser monozigóticos e serem diferentes, é isso? Pela influência do ambiente. O DNA é igual, mas a forma como o DNA se comporta Sim. pode ser diferente, pode mudar. Então, vários estudos, por Eles exemplo... podem ser monozigóticos e fisicamente diferentes? Não. Não necessariamente, a não ser, por exemplo, que o desenvolvimento cause uma certa diferença. Sim. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que são gêmeos monozigóticos, mas que eu consigo diferenciá-los nitidamente, porque a vida influenciou, né? Aquilo que a gente vê na televisão de gêmeos, por exemplo, monozigóticos se separando na infância e depois se reencontrando na vida adulta e um assumindo um lugar do outro, aquilo ali não seria possível. Não, porque o ambiente ele tem uma carga muito grande no desenvolvimento. É o que a gente chama de ruídos do desenvolvimento, né? Apesar de estar no DNA as características genéticas, mas o ambiente ele vai moldar a sua maneira. Então, no caso de gêmeos, a gente estudou muito essa parte de padrão comportamental e a gente consegue ver muita similaridade de padrão comportamental mesmo naqueles monozigóticos que foram separados na infância. Então, isso é ideal para a gente ver o quanto o DNA ele vai influenciar realmente nessa carga ou não. Tá? Então, no caso de irmãos, por exemplo, como a gente consegue observar, tem muito carga genética, tem muito carga de DNA na questão da personalidade, na questão do temperamento, né, em si. O ambiente ele tem aquela pressão, mas a forma como você age, por exemplo, a uma determinada situação também tem um impacto genético muito grande. Né? Isso a gente consegue ver realmente nesses gêmeos monozigóticos. Aí dá para a gente ver que o DNA tem um peso grande. Ô, Maésio, esse campo tem se dedicado a discutir as questões de adoecimento, patologias, Sim. psicopatologias. Sim. Deixa eu lhe dizer por que eu estou lhe fazendo essa pergunta. Essa pergunta eu estou lhe fazendo por conta de uma situação de aula que me ocorreu semana passada, há poucos dias. Eu estava falando sobre esquizofrenia e explicando a janela em que geralmente os primeiros sintomas aparecem, final da adolescência, início da vida adulta, né? E uma moça, assim, do início do curso perguntou, ela assustada, porque ela tem 21 anos, né? E eu também fiz uma brincadeira aqui, olha, se cuidado e tal. E ela perguntou assim, por que essa doença aparece geralmente exatamente nesse momento da vida? E eu dei uma resposta a ela apelando para o conceito de filogênese. Por determinação filogenética que determinados genes defeituosos se manifestam num momento da vida ou em outro momento. Sim. A genética do comportamento tem se preocupado com essa questão de dar uma fundamentação genética aos transtornos mentais? Vê, Paulo, deixa eu te falar. Eu falo também sobre esquizofrenia nas minhas aulas, né? Certo, principalmente ótimo. Esquizofrenia e autismo. São doenças que a gente discutia muito em sala de aula. Eu sou professor já há 16 anos, né? E aí o que acontece? Eu lembro que eu começava as minhas aulas falando justamente desses dois problemas, desses dois agravos. E esquizofrenia e autismo? Principalmente da esquizofrenia, né? Sim. E aí quando eu comecei a estudar, por exemplo, e a ler sobre essas alterações, a literatura ela trazia um termo muito específico para isso. Diziam que eram, por exemplo, alterações que faziam parte da matéria escura do DNA, uma alusão à matéria escura do universo. Sim. A região do DNA que a gente ainda precisa desbravar, que a gente ainda não conhece. Como você falou, alguns genes eles se expressam de forma tardia. É o que a gente chama de mecanismos de expressão tardio. Tá? Então, existem genes que são de expressão tardia. É o caso, por exemplo, dos genes que causam doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, Huntington, que só atinge o indivíduo depois de uma certa idade. Às vezes, sexta década de vida. Isso. Às vezes existem casos raros, né, onde pessoas mais novas desenvolvem, mas isso é mais raro de acontecer. E aí, por fazer parte dessa matéria escura do DNA, por ser muito provavelmente multifatorial também, a gente nunca conseguiu, por exemplo, isolar um grupo gênico que debatesse, que trouxesse uma clareza sobre a esquizofrenia para a gente, né? Então, a esquizofrenia ainda tem muito mais perguntas do que respostas a respeito. Sim. Com relação ao autismo, deu para a gente ver uma grande evolução nos estudos com relação ao autismo, né? A neurodivergência.
Nesse caso, alguns genes já começaram a aparecer. Associações gênicas já começaram a aparecer. Outros campos também trouxeram novos estudos, principalmente alimentação e tal, que também pode melhorar ou piorar o prognóstico, né? Então, ao longo do tempo assim, a gente vai vendo algo que vem clareando, principalmente envolvendo fatores epigenéticos, né? Não só fatores ligados ao DNA, mas fatores ligados, por exemplo, a esse liga e desliga dos genes relacionados, por exemplo, a essas alterações. Eu vou continuar nessa senda aí da psicopatologia, do autismo, da esquizofrenia. Nós temos a impressão de que a gente tem mais... É uma discussão que tem que ser feita, né? Que a gente tem mais diagnósticos de autismo no momento. Talvez tenhamos mesmo, porque a informação está circulando mais, né? As pessoas estão... Os sistemas de saúde fazem campanhas de conscientização. A gente está gravando esse podcast no mês de abril. E o mês de abril é um mês, né, de conscientização, do autismo. Então, eu acredito que por esses fatores a gente tenha, de fato, mais diagnósticos. Mas, além disso, Moésio, no caso do autismo, você entende que existem questões macroambientais, culturais, que tenham a ver com o nosso estilo de vida, o estilo de vida dos pais, com formas de alimentação que podem produzir alterações epigenéticas vinculadas com o aumento do diagnóstico de autismo e de outras condições. Com certeza. Eu acredito aí que aí haja um casamento, Paulo. Assim, a gente avançou muito, principalmente em termos tecnológicos, a respeito de diagnóstico, né? Obviamente. A gente consegue enxergar de forma mais clara o espectro, que é um espectro que é realmente bem amplo, né? Principalmente em relação ao autismo. Mas a gente também hoje tem uma carga que é muito danosa, uma carga ambiental que é muito danosa, né? E isso acaba se complementando também, certo? Existem padrões comportamentais ou comportamento hoje em dia que acabam sendo desenvolvidos principalmente em crianças que acabam se confundindo com a questão do próprio autismo em si, né? O próprio bombardeio de informação hoje, eu acho que as pessoas possuem, principalmente uma criança que está em desenvolvimento, isso pode ser prejudicial, né? Como a gente já vê aí, isso está muito claro hoje em dia. Mas eu acredito que haja, sim, esse casamento. Melhoria da tecnologia para a questão do diagnóstico, mas também a carga ambiental ela vem influenciando muito pela forma como a gente vive hoje, pela forma como as crianças são educadas hoje em dia, né? Eu tenho uma filha de quase 12 anos e a preocupação é uma preocupação constante com relação a isso, né? Embora não seja da área, eu gosto muito de pensar nesses termos, assim, de que grandes mudanças culturais podem produzir alterações. Eu fico olhando, por exemplo, vou dar um outro exemplo da minha família. Meu pai e minha mãe são pessoas de média estatura. Meu pai é um homem, não tem 1,70 m, 1,60 m alguma coisa. E essa é a média da família, dos irmãos do meu pai, são todos tal. Já a minha geração já é mais alta. Todos nós, meu irmão, não sou tão alto, mas tenho 1,76 m, já sou bem mais alto que meu pai. Meu irmão mais novo tem quase 1,90 m. Meus primos, os meninos da mesma geração, são todos também muito maiores. Então você nota diferenças físicas de uma geração para outra. Aí quando você vai para o contexto ambiental, tem uma série de mudanças. Nós fomos criados nas décadas de 80 e 90. Alimentos industrializados, ultraprocessados e no próprio estilo de vida também. Que não é possível que isso não esteja relacionado com essas mudanças todas. Que são alterações filogenéticas, não? Sim. A alimentação é um dos principais fatores com relação a isso. Isso até mesmo, por exemplo, se a gente for levar em consideração questões fisiológicas mesmo, principalmente relacionado, por exemplo, à mulher, né? Que tem a questão de toda aquela fase fisiológica que ela passa na puberdade, na adolescência e tal. E a gente percebe, por exemplo, uma mudança até de idade, né? Com relação antigamente, era mais tarde, hoje era mais novo. Mais precoce. Isso. Processos como menstruação, essas coisas. Isso, exatamente. A gente tem uma carga... Na verdade, aquela frase que é clichê, que diz você é o que você come, que você se alimenta, isso aí é pura verdade também, né? Verdade, total. Então imagina que a gente tem hoje, por exemplo, diversos alimentos onde a carga hormonal é muito maior. Então você injeta hormônio num frango, por exemplo, para que ele atinja uma maturidade
muito mais rapidamente. Ufa, em dias, parece. Em dias, 20 dias, eu acho. Então é isso assim, ó, a gente está assimilando aquela carga, né, também. Então a alimentação, ela influencia muito nisso. Aí, mas mais uma vez a gente também volta para os fatores genéticos, por quê? Porque uma coisa que já é pré-determinada é que a atividade gênica, ela pula gerações. Ela não precisa estar presente em todas as gerações. Sim, o mesmo exemplo que você citou é o exemplo que eu tenho também. Meu avô era muito alto. Meu pai é bem baixinho e eu sou muito alto também. Sim. Imagina que o seu grupo de genes, por exemplo, que você tem no seu DNA, eles funcionam como se fossem lâmpadas. Uhum. A gente pode ligar ou desligar essas lâmpadas. Os interruptores é o que é o fator epigenético que a gente vem conversando. Mas, basicamente, esses interruptores eles podem ser ligados ou desligados. Então, imagina que numa geração aquele gene está ativo, ele está sendo expresso, mas numa outra geração ele pode estar com um nível de expressão mais reduzido. Então, o efeito no fenótipo que ele causa é um efeito mais reduzido. Então, a atividade gênica ela pode sim pular gerações. Mendel ele já tinha observado isso lá no finalzinho do século XIX. Né? Ele tinha visto, por exemplo, que quando ele fazia o cruzamento lá das plantas da ervilha de jardim, que ele trabalhava lá no mosteiro com o qual ele morava, lá na Áustria, então o que é que acontecia? Ele conseguiu observar que essa atividade gênica nem sempre ela estaria presente. E aí, tanto é que ele observou as características que eram recessivas, que eram bem mais raras de acontecer numa família, mas eram hereditárias, e ele observou, por exemplo, as características que eram dominantes. Sim. As dominantes, que eram mais expressas, geralmente no mínimo ali um indivíduo em cada geração iria desenvolvê-las. As recessivas, não. As recessivas, por exemplo, ou você desenvolve, você é um afetado, como ele chamava, ou você é um portador. Você carrega apenas uma variação do seu gene que está com a alteração, mas você não desenvolve aquele fenótipo. Então, a atividade gênica ela pode estar pulando gerações dependendo do que seja. Você foi falando aí, eu lembrei de uma frase que uma vez meu pai me disse. Meu pai me disse que eu tenho boa parte das características... Não foi características comportamentais. Ele estava se referindo a algumas habilidades. Uhum. Especialmente comunicação, Sim. falar em público, escrever. Né? Sim. Uma vez meu pai me disse que eu era uma réplica do meu avô. Que maravilha. Muito curioso. E ele, quanto filho mesmo, né, tal, não herdou essas habilidades. É o que você está dizendo, é como se eu tivesse havido um salto. Né? Sim. Meu avô era um homem da comunicação, foi político, era poeta e tal, e se expressava bem. Exato. Eu trago um pouco desses traços que parecem ser frutos desse salto, né? Sim, ao qual você está se referindo. Moésio, tá muito legal essa conversa nossa, mas está muito tranquila. Vamos lá. Pode mandar bala aí. Vamos botar uma pimenta aqui. Bora lá, porque eu quero te ouvir falar um pouco sobre qual é a relação de tudo que você está falando, do campo, da área, com questões muito preciosas hoje, como questões de gênero, diferenças. Por exemplo, assim, vamos lá. Ó, eu quero citar questões de gênero e questões de diversidade sexual. E aí eu quero coragem sua para se posicionar. Sim. Certo? Não, estou falando isso porque eu sei que é complexo. É bem complexo. Sei que é bem complexo, não é simples. Né? Sim. Veja, por exemplo, com base nos estudos de genética de comportamento, dá para a gente manter, pensando na questão do gênero, dá para a gente manter uma compreensão binária que é muito forte na nossa cultura. Comportamentos que são específicos de machos, comportamentos que são específicos de fêmeas, de homens e mulheres. Ou a gente tem espaço para pensar um pouco além do chamado binarismo de gênero, pensando nos estudos de genética do comportamento. Ambos. Vai lá. E aí, vamos lá, vamos começar. É espinhoso ou não é? É muito espinhoso, muito espinhoso. E é um tipo de discussão assim que eu sempre tento me livrar, digamos assim. Mas vamos lá. Pois eu quero. Vamos lá, porque eu não vou deixar. Não, ótimo. É porque tranca a sala aí, viu, Arthur? Tranca a sala aí. É porque, na verdade, assim, a gente tem alguns conceitos, né, já formados a respeito disso. Conceitos, quando eu falo, é conceitos científicos, tá? Você me permite dar um exemplo antes de interromper? Com certeza. Muita desculpa, eu vou dar um rapidíssimo exemplo. Com certeza. Olha só. Bom, eu acompanho um monte de coisa e o pessoal que está acompanhando a gente, e eu não sei se você já tomou conhecimento também, tem um grupo de homens,
muito preocupado com a ascensão das mulheres, com a liberdade das mulheres, com o protagonismo das mulheres. Uma galera chamada Red Pill. Ah, sim. Você já ouviu falar nesse pessoal? Já ouvi falar. E eu já escutei uns jovens inteligentíssimos, muito habilidosos, assim, estudiosos, habilidosos com as palavras, estudiosos. Mas não são... O cara que eu escutei não era geneticista, não era biólogo, não era psicólogo, nada. Mas, bom, conhecimento está aí. Uhum. O cara se apropria, e eu vi uma dessas pessoas citando, por exemplo, psicologia evolucionista, mas com o intuito de fundamentar, neste caso, de fato, a superioridade dos homens sobre as mulheres, no que diz respeito ao protagonismo das relações. Uhum. Tá? E o cara estava mencionando psicologia evolucionista para poder dar base, entre aspas, científica à diferenciação de gênero e ao protagonismo masculino em relação às mulheres. Sim. Para mim, isso é muito complicado. Uhum. Muitíssimo. É. Então, é um exemplo Perfeito. Para você entender por que eu te fiz essa pergunta. Sim. A gente não pode, Paulo, de forma alguma ser radical com relação a qualquer uma das vertentes que a gente queira analisar. Né? Então, assim, eu discordo. Nesse ponto aí, completamente, eu discordo. Eu sou contra, vamos deixar claro aqui, tá? Eu sou contra a desconstrução do homem. O homem tem determinadas funções sociais, obviamente, que a gente consegue enxergar isso de forma clara, mas são funções que eu posso dizer que em grande parte são instintivas também, são biológicas. Ele tem uma carga biológica muito grande com relação a isso, tá? A gente estuda muito esse tipo de padrão comportamental, principalmente com relação à função de gênero, né? A questão de orientação, por exemplo, sexual, principalmente analisando também outros mamíferos. Isso é bem interessante, né? A gente não pode descartar o fato, isso é a narrativa biológica, certo? Que eu estou fazendo aqui. Sim. A gente não pode descartar o fato, por exemplo, que a nossa espécie, o Homo sapiens, é um mamífero. Então a gente pode comparar, por exemplo, com espécies mais próximas. 99% do nosso DNA é idêntico ao de um chimpanzé. Sim, isso eu sabia disso. E 98%, 98,2% é idêntico ao de um gorila. Então, assim, essa similaridade é uma das maiores evidências do processo de evolução biológica do nosso planeta, né? Dentro da área biológica em si, a gente nem gosta muito de falar o termo evolucionista ou evolucionismo, porque esse sufixo aí subentende-se de que é uma ideologia e não é uma ideologia, né? É o que a gente fala de fato, realmente, fato evolutivo. Uhum. E aí o que acontece? É comum a gente ver um macho alfa em um determinado grupo de mamíferos, por exemplo, com várias fêmeas, tá? E aí, algo que nem sempre as pessoas entendem. Claro, eu não estou falando que isso é justificável, mas, por exemplo, a promiscuidade masculina tem carga biológica também. Muito dela vem de carga biológica também, né? Então, a gente vê em vários grupos de primatas, por exemplo, um macho para um grupo de fêmeas, para muitas fêmeas. A função biológica evolutiva do macho de primatas, isso inclui a gente também, é a quantidade, a manutenção da espécie pela quantidade. Então, a função biológica do macho é quanto mais filho gerar, quanto mais prole gerar, mais ele está cumprindo a função dele. E é por isso, por exemplo, que o homem, ele até o dia da morte dele, ele consegue, por exemplo, gerar filhos. Sim. Né? A função biológica da fêmea dos primatas é a proteção, é o cuidado. Então, por exemplo, ela vai ter um período onde ela vai poder gerar sua prole, mas depois esse período ele é interrompido. Isso acontece nas fêmeas dos primatas. E aí o que acontece? Porque a função é no cuidado, a manutenção da espécie através do cuidado da prole. Então existem funções biológicas que são muito claras, né? O macho, por exemplo, é a força porque é ele que vai estar disputando o território, é ele que vai estar disputando, por exemplo, a questão das fêmeas. Então, existe essa força natural, por exemplo, né, biológica, física, que eu estou falando, por causa dessas funções biológicas. Sempre foi essa função, né? Grande parte, por exemplo, de comportamento violento. Por que é que a gente vê muito mais um comportamento violento em homens do que em mulheres? Por quê? Por causa dessa função, né? Por causa dessas funções de disputa territorial, de disputa de alimento, de disputa, por exemplo, de parceiras sexuais. Então, isso biologicamente isso é muito enraizado, isso é muito forte. Agora, obviamente, a gente não tem só a narrativa biológica, a gente tem também a narrativa
social, a gente vive em sociedade, né? E aí o bem-estar social também acaba sendo um padrão comportamental que é extremamente necessário porque a gente não vive sozinho, tá? Então existem freios sociais, existem convenções sociais que são extremamente importantes. A gente não pode ignorar a nossa inteligência ou o fato da gente viver em sociedade e sobrepor os instintos, por exemplo, biológicos, né, que a gente possui, tá? Então, sim, existem alguns tipos de funções, por exemplo, que vêm muito de carga biológica. Função do homem, função da mulher. E, a meu ver, isso aí é uma opinião minha, eu acho errado você desconstruir ao máximo isso, tá? Com relação à questão de orientação sexual. Pausa. Dá uma pausa. Calma que eu tenho uma questão. Vamos lá. Entendi perfeitamente. Você entende que, para além de tudo que você colocou, nós também, enquanto espécie, somos seres que também somos extremamente diferentes dos nossos pares. Dá para chamar os outros primatas de pares? Sim. Dos primos, né? Dos primos, vamos mudar pares por primos. Enquanto seres culturais. Sim. E enquanto seres culturais, a gente também... A cultura é uma forma também de se sublevar em relação às determinações biológicas. Onde é que eu quero chegar? Eu quero te perguntar o seguinte. Essa discussão de gênero hoje ela é bem acalorada. E tem um monte de pessoas com outras identificações, né? Então, tem outras identificações que eu digo assim, tentando, não se reconhecendo, melhor dizendo, nesse esquema binário que a gente está colocando aqui, que a gente está comentando. Então, não binário, gênero fluido. E essas pessoas, vamos olhar para a realidade, elas existem. Né? Elas existem, elas estão aí. Pensando, dialogando com esse referencial biológico, da importância que isso tem, as características biológicas dos machos, as características biológicas das fêmeas, onde é que a gente situa as pessoas que não se identificam dentro desses esquemas? Elas são uma variabilidade, elas são mutações, estão acontecendo ao longo do processo, elas são outra coisa, o que é que elas são? Multifatorial também, em alguns pontos, né? Porque a gente tem grupos de genes que são responsáveis. Tem gente que diz que elas são expressões patológicas, infelizmente. Não. A gente não pode encarar como uma patologia, mas como uma característica. Pronto. Vamos dizer assim, tá? Porque a gente tem que encarar como uma característica? Porque quando a gente fala de, por exemplo, a homossexualidade, né? Isso aí já é bem definido. Existem grupos de genes isolados que têm correlação com a homossexualidade. Só que eu não posso dizer isso que... Isso é pacífico na pesquisa? É sim. Só que a gente não pode, por exemplo, dizer que é só carga genética. Carga ambiental também pode influenciar isso, né? Sim. Questão hormonal, por exemplo. Quando a gente fala de carga genética, a gente fala tanto de alterações a nível de DNA, características que vêm a nível de DNA, ou seja, alteração genética mesmo, mas a gente também fala de alterações epigenéticas, né? Ou seja, questão hormonal influencia muito, né? A gente sabe muito bem disso. Sim. Influencia homem, influencia mulher, influencia todos os tipos de pessoas, assim, que hoje a gente já consegue enxergar isso, né? Influência hormonal. E o ambiente, ele também está ali moldando isso. O que a gente precisa ter em mente é que isso não acontece só na nossa espécie. É o que muita gente pensa. As pessoas que são variabilidades. As pessoas que, por exemplo, possuem preconceito com relação a qualquer outro tipo de comportamento, a qualquer outro tipo de orientação que não a sua, em parte, eu acho isso um pouco de ignorância. Porque se a gente for pegar para analisar na natureza, entre 800 e 1.200 espécies praticam a homossexualidade, por exemplo. Entendeu? Então, a questão de orientação sexual, o macho, a fêmea, aquele padrão que a gente vê enraizado, isso não existe na natureza. Como é que eu posso dizer assim? Isso não é uma característica só da nossa espécie. Sim. Então, na natureza a gente vê. Existe uma explicação evolutiva para isso, tá? Então, por exemplo, algumas espécies elas tendem à homossexualidade para controle populacional. Então, se você tem um grupo, por exemplo, onde a população está aumentando cada vez mais, a forma que a natureza encontra para esse controle é justamente a questão da homossexualidade dentro do padrão comportamental, tá? Uhum. Agora, claro,
na nossa espécie isso atingiu um nível muito mais complexo, né? Porque a gente não fala só de homossexualidade, a gente fala a identidade de gênero, tudo isso, né? Sim. Isso aí tem muito questão hormonal. Os hormônios, eles influenciam na forma como a gente se vê, na forma como a gente se enxerga, né? E eu acho que isso levanta, obviamente, muitas discussões, mas eu acho que talvez a discussão mais importante que a gente deva fazer é como é que você quer viver? Uhum. Como é que você, por exemplo, qual é na sua busca por felicidade, como é que você quer viver diante disso? E isso, para mim, é soberano, sabe? Você tem que buscar viver da forma que você mais lhe agrada, da forma que você se sente melhor. Agora, obviamente, sem passar por cima de ninguém por isso, né? Viva bem, estando bem. Então, para mim, isso é fundamental nesse ponto. Eu não tenho dúvida, veja bem, que o elemento ambiental tem uma influência muito forte. Veja só, eu vou te dar um outro exemplo. Eu estou terminando de ler um livro interessantíssimo chamado Geração Ansiosa. É um livro que... Você conhece? Eu não li, mas dei de presente esse livro. Eu faço parte de um grupo de livro, sim, né? Um grupo de leitura. Sim. E aí eu dei de presente no Amigo Secreto esse livro, que é um livro que realmente está sendo muito buscado. Você deu para quem? Para um pai, para uma mãe? Para quem? Quem era a pessoa? Eu dei para um filho. Um filho? Foi. De qual idade? Aí ele tem mais ou menos aí por volta, acho que entre os 25 e os 30 anos. Vai fazer bem a todo mundo. Cara, lê esse livro depois. Eu vou ler. E ele tem... Vou só trazer esse exemplo para a gente fechar e eu vou passar para outra temática. Fala só um pouquinho ainda sobre essa questão da diversidade sexual, porque ele traz uma hipótese assim, bastante interessante. Assim, difícil de descer, mas bastante interessante. Ele está falando da diversidade sexual. Eu sempre entendi que essas mudanças que a gente tem hoje, né, muita gente, entre aspas, saindo do armário e assumindo uma série de identidades sexuais, eu sempre entendi que isso tem a ver especialmente com as lutas dessa comunidade, né? Essas mudanças não são concessões que a sociedade deu a essas pessoas. 2 mulheres andarem livremente de mãos dadas, 2 homens andarem livremente de mãos dadas na rua e beleza, hoje tudo bem. Há 10, há 15 anos atrás isso era um problemaço, né? Hoje está tudo bem. Eu sempre entendi que a cultura foi mudando porque essa comunidade se engajou em lutas muito importantes. Eu continuo acreditando nisso. Mas o Jonathan Haidt, o autor desse livro, ele traz um outro elemento que me parece também verossímil. Ele diz, além disso, primeiro, ele, assim como você, ele tem uma postura bem interessante. Ele diz, olha, não tem problema nenhum com a diversidade sexual, ela tem seu lugar no funcionamento da civilização. Como você colocou, na natureza, alguns grupos recursam à homossexualidade para controle populacional, né? E o Haidt diz o seguinte, olha, a gente não pode desconsiderar que no grosso desse fenômeno também tem a influência das redes, da tecnologia, da internet. O que ele está dizendo é que algumas dessas vivências são autênticas, outras não são. Concordo. Outras são processos de mimetização. Concordo. Me parece verossímil. Concordo. Por que você concorda? Veja, porque isso não é só para a questão orientação, não. Mas não, religião, tudo. Ideologia, política, enfim. E hoje isso é um fator ambiental poderosíssimo. Isso é um fator ambiental extremamente poderoso. E isso tem muito a ver com o fato da gente viver em sociedade. Então, a gente tem uma certa tendência a seguir comportamentos. Sim. Porque a gente vive em sociedade, né? Então, com relação a isso aí, eu concordo. Tem muita gente, por exemplo, querendo chamar a atenção, mas não tem só a ver com a forma de gênero, de identidade de gênero ou orientação. Mas é em relação a tudo, para tudo que a gente vê, né? E muito tem disso. Muito é você, por exemplo, você não quer ser diferente, né? Você quer fazer parte, por exemplo, de um todo, então é questão de padrão, é questão de manada mesmo, comportamento de manada, tem muito disso também. Mas, desculpa interromper de novo, desculpa. É tão complexo isso. Eu vou citar um outro exemplo do Haidt. O Haidt diz que a influência que esses meios exercem sobre determinados grupos é tão forte que tem gente imitando transtornos mentais. Então ele dá o exemplo de um influenciador, se eu não me engano, é na Grã-Bretanha, chamado Asher. Vou dizer o nome do cara aqui, que é bem conhecido. O cara tem 1 milhão, milhares de seguidores. E é um cara abertamente misógino, problemático, assim, sabe? Mas arrebanha, tem muita gente. E esse sujeito se apresenta, de acordo com Haidt,
como tendo 29 identidades. O que em psiquiatria seria o transtorno dissociativo da identidade. Da identidade. Né? O antigo personalidades múltiplas. Sim, sim. E o Jonathan Haidt apresenta um embasamento, ele apresenta alguns artigos mesmo, fruto de pesquisa, do aumento de diagnósticos nessa direção. Quer dizer, não de diagnósticos, na verdade, autodeclarados. As pessoas dizendo que elas são também desse modo. Sim. Do mesmo modo como o influenciador que elas seguem. Isso é... Dá medo? Isso é preocupante porque... Dá medo? Não sei até que ponto, por exemplo, existe uma tendência para você justificar os seus atos através disso. Eu tenho várias personalidades e uma das minhas personalidades cometeu determinado ato em que outra, por exemplo, abomina. Entendeu? Sim, sim. Né? Então, assim... Eu não sou culpado, no fundo. Foi exatamente. o outro que eu não sei quando é que ele aparece. Eu acredito... Assim, hoje em dia, muita gente foge das responsabilidades, né? Por exemplo, o que eu sempre discuto hoje em dia, principalmente nessa geração mais nova assim, é que se a gente exige que ela cumpra uma determinada função ou dever que pertence a ela, isso acaba parecendo uma ofensa. Isso é que eu acho errado, né? Então, eu acho que muita gente acaba fugindo de responsabilidades e aí... pode estar nessa jogada também, entendeu? De você estar fugindo de algo que você seja responsável, ou até mesmo você estar seguindo aquele padrão ali, porque agora é o que está chamando a atenção e você tem aquela necessidade, aquela profunda necessidade de chamar a atenção ou de ser o centro, né? Então, eu acredito sim. Mas eu acredito até que ponto, por exemplo, isso é só... Por exemplo, é uma linha muito tênue, eu acho, sabe, Paulo? De você querer chamar a atenção e incorporar isso ao ponto daquilo se tornar um problema grave na sua vida. Se tornar realmente uma doença, de se tornar realmente um problema mental, né? Então é uma linha muito tênue aí que a gente tem. E, claro, é muito complexo discutir sobre isso, né? O nosso cérebro, ele possui muitas camadas, e são camadas que são muito profundas, né? Tanto por questão intrínseca nossa, mas por questão de influência também. A nossa mente, ela acaba ficando realmente muito, muito adaptada ou acaba tentando se incluir, por exemplo, num determinado grupo, porque é uma questão, às vezes, necessária, né? Às vezes a gente tem aquela necessidade de pertencimento, de pertencer a algo, de pertencer a alguma tribo ou algo assim. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque com a internet a gente tem muito formadores de opinião hoje em dia, né? Antigamente, um formador de opinião era um professor, era um líder, alguém com um cargo realmente muito respeitado. Hoje não, hoje em dia uma pessoa fala qualquer coisa na internet, viraliza e simplesmente por ter viralizado é o que acontece, né? Forma-se um rebanho. Forma-se um rebanho. Isso acontece de várias formas, assim. O que me assusta muito, eu estava lendo um livro recentemente chamado A Noite. E é um livro que conta a história de um rapaz de 16 anos que sobreviveu ao Holocausto. Sim. E aí o que mais parou, assim, que me fez pensar, na verdade, foi o comportamento violento do exército nazista na época para com os judeus, né? E a gente vê que eram pessoas normais, que tinham suas vidas normais, pessoas respeitadas. E aí, a partir do momento em que estoura, dentro do Holocausto, são pessoas que se transformam. E que desenvolvem comportamentos violentos. O livro retrata, por exemplo, crianças que eram tidas como mensageiros e que eram protegidas pelos nazistas. E essas crianças, na verdade, tratavam mal os próprios pais, as próprias mães, tinham comportamentos violentos. Aí eu fico me perguntando assim, até que ponto a gente consegue suprimir um tipo de instinto ou um tipo de comportamento, por exemplo, até a gente ter liberdade para desenvolvê-lo. Então, eu acho que a gente vê muito isso, né? Então, por exemplo, isso foi um cenário, na verdade, na história humana, onde pessoas, por exemplo, tiveram a oportunidade de serem violentas sem ser punidas devido a isso e assim o fizeram, né? Aí, até que ponto a gente consegue ver, por exemplo, muitas características que estão aqui dentro da gente, né? Que estão suprimidas, mas a partir do momento que a gente tem liberdade para expressá-las, e aí, como é que fica, né? A gente vê muito isso, né? Eu sou cientista, eu trabalhei em grande parte com a questão de vacinação, de vacina, né? Sim. A primeira vacina é do século XVIII, né? 1796 foi a primeira vacina que foi desenvolvida. E aí, agora, no meio da pandemia, eu tinha que explicar para familiares que a vacina que eles estavam tomando não iriam controlar a mente e o cérebro deles.
Então, isso foi um retrocesso muito grande. Por quê? A gente tem formação de opiniões muito fortes e parece que as pessoas perdem a racionalidade quando segue, por exemplo, um formador de opinião desse. Porque elas têm uma profunda necessidade de crença, de acreditar em algo. Uma ideologia, né, um partido político, enfim, religião, serve para tudo. Tá? Então é como eu vejo hoje as pessoas assim. Tem muitas características que elas gostariam de expor e parece que estão só esperando um formador de opinião para assim fazer. Sim. Eu estou no finalzinho de um livro chamado O Novo Iluminismo. É de um psicólogo cognitivo, um cara fantástico, chamado Steven Pinker. E esse último comentário que você fez me lembrou uma afirmação dele. Ele está falando... No finalzinho do livro, ele está discutindo exatamente sobre isso. Fenômeno de rebanho, pós-verdade, fake news. Né? E ele diz assim, Moésio, que para a maioria das pessoas hoje é muito melhor a fidelidade a um rebanho do que o cultivo da racionalidade. Para ser fiel ao rebanho, no caso, a um grupo, a um líder carismático, a uma ideologia política, não importa se o que eu creio tem anexo ou sentido ou não. O que importa é que eu me sinta parte de um determinado grupo, de um determinado projeto. Por isso que, de acordo com o Pinker, tanta gente é antivacinista hoje. Né? E são pessoas letradas. São, na maioria das vezes. Nem sempre vai ter a ver com o nível de educação, não. Elas estão mais interessadas em permanecer fiéis a isso, porque é isso que confere o sentido às suas vidas. Isso. Um livraço. E eu lembrei também você citou... Foi um livro que você citou do menino no contexto do nazismo? Sim, À Noite. À Noite, exato. Você já ouviu falar numa filósofa chamada Hannah Arendt? Não. Esse nome? Uma filósofa judia, ela também comenta isso, como pessoas absolutamente tranquilas, pacíficas, cidadãos legais, tal, conseguiram se submeter e colaborar com aquela máquina de matar, chamado nazismo. Né? Ela conta a história de Adolf Eichmann, Sim. que era um dos alto funcionários do nazismo, responsável pela deportação dos judeus para Auschwitz. E quando esse cara ele é julgado em Jerusalém, ele fugiu para Buenos Aires na década de 60. Ele foi preso, levado para ser julgado em Jerusalém. A Hannah Arendt foi assistir o julgamento e ela conclui: não tinha nada de monstruoso nesse homem. Um homem simples, um homem ordinário, um homem comum, não era um psicopata. Né? E aí é que ela cunha o conceito de banalidade do mal, essa coisa que você colocou aí também. Moésio, bora lá para outra área, né? Tá muito massa a nossa conversa, viu? Tá muito boa. Eu queria te ouvir um pouco falando sobre violência. A gente vive numa sociedade, rapaz, que não consegue, né, superar formas variadas de violência. Eu tenho José Saramago, você já ouviu esse nome, né? Já, sim. Um literato português. Sim, sim. O Saramago tem uma frase em que ele diz que nós somos a única espécie que inventou a crueldade. Porque existe agressividade, existe uso da força em todas as espécies. Eu sei que tem espécies que devoram os filhotes de outras espécies, né? Mas por questão de sobrevivência. Por questão de sobrevivência. E não por prazer. Não por prazer, exato. E não por crueldade. Veja, pode ser crueldade... Entre as demais espécies não dá para chamar de crueldade. É exato instinto de sobrevivência. Né? E nós, Moésio, enquanto Homo sapiens, a gente está tão na frente em tantas coisas, né? A cultura é um mar de invenções maravilhosas, literatura, arte, ciência, tecnologia. Mas do ponto de vista das relações humanas, diferentes formas de a gente não consegue superar. Né? Vai passando o tempo e as coisas só vão aumentando. Você citou alguma coisa quando você mencionou a diferenciação entre características biológicas de homens e mulheres. Você disse assim, por que homens são mais agressivos e tal? Tem muita preocupação no seu campo em entender as raízes biológicas da agressividade humana enquanto um fato social? Tem.
Instintivo, mais uma vez. A gente carrega, por exemplo, comportamentos que são instintivos, que a gente já precisou muito um dia por uma questão de sobrevivência. Falo de espécies ancestrais, né? E que a gente acaba carregando com a gente até hoje, né? E aí, aquilo de novo que eu falei, a função do macho, por exemplo, de disputas, né? Então ele precisava ter um padrão, por exemplo, mais agressivo para poder justamente tentar sustentar aquilo que permitiria a sua sobrevivência e a sobrevivência dos seus, da prole da espécie, e por aí vai. Existem estudos muito antigos, principalmente com presidiários, com homens que foram presos por comportamentos violentos, e esses estudos genéticos envolvem o cromossomo Y. Eu ia mencionar isso, mas vai lá, depois eu falo. Que é um cromossomo, na verdade, que só pertence ao sexo heterogamético, que na verdade é o macho da nossa espécie, no caso, né? Aquilo que você comentou de ser a crueldade ser uma característica muito nossa, que você disse que o autor, né, que tinha falado, o Saramago, em parte eu entendo a partir da questão social. A gente hoje vive em sociedade, né, e realmente padrões de crueldade. Eu amo estudar história, né, eu gosto muito de estudar história e a gente sempre estuda história principalmente para a gente se desvencilhar dela, né? Assim, a gente não estuda história para ficar preso ao passado, como a gente escuta muita gente dizer, não vou estudar o que já aconteceu, ou ler sobre o que aconteceu, porque eu não sou museu, eu não quero ficar no passado. Mas a gente estuda história justamente pelo oposto, para não cometer os mesmos erros e as mesmas falhas e se desprender, né? A gente estava falando do Holocausto, o Holocausto foi apenas um evento, entre vários outros na história da humanidade. Sim. Sim. A humanidade está repleta de pessoas que mataram e morreram por ideologias, seja política, por religião, pelo que for, sim, né? Sim. Isso é algo muito implícito nosso. E tem uma série de filmes, na verdade, é ficção, tá? Mas são filmes que me chamam muita atenção, chamado Uma Noite de Crime. Não sei se você já vai falar. Já assisti, companheiro. É uma sociedade utópica, né? E nessa sociedade utópica, durante um dia, durante 12 horas, entre as 18 horas e as 6 da manhã, você não vai ser punido por nenhum tipo de crime que você Suspensão comete. Das leis. Suspensão das leis, exatamente. E aí no filme é interessante porque você vê familiares se matando, né? Um padrão comportamental de violência se aflorando. Isso me preocupa muito porque é o que a gente vê a longo prazo, obviamente, entre os eventos que aconteceram na humanidade, né? Então, eventos onde as pessoas puderam ser violentas e foram violentas. Então, isso me preocupa muito a respeito das nossas características em si, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? A única espécie a cometer crueldade, a gente não pode falar essa afirmação. Aí a gente vai ter que fazer aquele parâmetro de novo com primatas, porque o comportamento primata é um comportamento de violência e de violência gratuita, não só para sobrevivência. Sim. Então, por exemplo, a gente tem bonobos e chimpanzés, que são espécies diferentes, né, que pertencem ao mesmo gênero. E chimpanzés têm um comportamento muito violento. Eles resolvem praticamente tudo através da violência. Na porrada, até de morte, assassinato. Existe assassinato e tudo, normal. E não é por uma questão de sobrevivência. Às vezes é por uma questão mínima. Às vezes é por uma disputa, uma briga mínima, né? Um conflito mínimo entre dois indivíduos e aí acontece. Muita gente não sabe, mas existem, por exemplo, grupos distintos de chimpanzés que estão em guerra civil há 40 anos. Para a gente ver a complexidade de comportamento que essas espécies possuem também. Então existe morte dos dois lados. Então matou um, mata o outro. Então perceba, não é só uma questão de sobrevivência, é uma questão de padrão comportamental para tentar adquirir e ter uma melhor sobrevida, digamos assim, diante das condições que estão propostas. A violência, ela pode ser motivada ou não, obviamente. Ela pode ser motivada devido a uma determinada situação, ou pode ser simples, ou pode acontecer simplesmente pela ausência de sensibilidade, pela ausência, por exemplo, de empatia. Eu li um livro chamado Mentes Perigosas, que explica comportamentos de psicopatas e eu achei fenomenal. Eu não li, mas conheço. De uma médica psiquiatra. Ana Beatriz, alguma coisa. Estou esquecido do sobrenome dela, estava tentando lembrar. Mas, enfim, é interessante isso porque ela fala justamente dos indivíduos que possuem ausência de sentimentos, ausência de emoção. E isso é uma condição também. Então, imagina você não ter o mínimo de empatia, por exemplo, e você praticar uma violência gratuita. Então, isso pode acontecer. Então, existem indivíduos que têm essa ausência
né, de noção, essa ausência realmente de empatia, então para ele não vai causar dor. E psicopata não é necessariamente aquele que age de forma violenta fisicamente. Então existem outros tipos de violência também, né? E ela vai falando sobre isso também. Então tem esse tipo de indivíduo. Tem a violência, como eu falei, que é a motivada, e tem a violência do meio. Então imagina, por exemplo, um indivíduo, você sabe muito mais do que eu a respeito disso, um indivíduo que vive dentro de uma família extremamente violenta, ou que vive dentro de um ambiente extremamente nocivo. Quais os impactos que vai causar naquele indivíduo quando ele chega na vida adulta, né? Quando ele chega, por exemplo, na adolescência e tal. Então existem fatores diversos que motivam comportamentos violentos. Tá? Isso eu estou falando, obviamente, além do biológico, né? Sim. O biológico que eu citei foi justamente essa questão de disputa, tá? Mas que a gente também precisa ter a noção de que a nossa espécie não é a única que pratica a violência gratuita. A grande maioria, obviamente, pratica a violência motivada por uma questão de sobrevivência. Sim. Tá? Sim. Mas espécies primatas não. Não, essa informação foi fantástica. Eu não sabia não disso. Deixa eu só insistir num ponto aqui, relacionando o que você falou, de novo com a questão do gênero, porque você ia mencionando aí a população carcerária. E eu tava com isso aqui na ponta da língua. Bom, vou falar porque eu conheço do Brasil, né? Mundo não, mas o Brasil eu conheço. A população carcerária do Brasil, hoje, quase, se eu não me engano, 850 mil pessoas presas em privação de liberdade. Moésio, muito mais de 90%, entre 95% e 100% dessa população é masculina. Não precisava nem de estudos genéticos para a gente saber que alguma coisa tinha a ver, né? Pois é. Bom, é multifatorial, a gente sabe. Eu acho não, tenho certeza que o elemento da cultura também explica esse fato assim com muita eficácia, machismo, patriarcado, imagens do que é ser homem, né? Sim. Mas eu acho que você vai dizer o seguinte, tá vendo aí, Paulo? A biologia está aí também produzindo esse fenômeno. Sim? Sim. A gente tem isso só por questão de localização, tá? Só para a gente ter um parâmetro aqui. Somos espécies diploides, né? Então a gente tem, de cada cromossomo a gente herda um par. E ao todo a gente tem 46 cromossomos, divididos em 22 pares. Sim. Divididos, desculpe, em 23 pares. 23. Desses 23 pares, 22 pares são de cromossomos que a gente chama de cromossomos autossômicos. São cromossomos que são iguais em homens e mulheres. Então, características autossômicas são características que têm uma tendência em atingir na mesma proporção homens e mulheres. Beleza até aí? Tá aí. Só que um par é de cromossomos sexuais, onde o macho é o sexo heterogamético, porque ele possui cromossomos sexuais diferentes, e a mulher é o sexo homogamético, porque possui cromossomos sexuais iguais, né? A mulher é XX, o homem é XY. Quando a gente fala de características relacionadas ao sexo ou a cromossomos sexuais, aí a proporção ela muda. Então a mulher ela pode desenvolver mais alguma característica ou o homem pode desenvolver mais alguma característica, né? É o que a gente vê com relação a outras doenças, como por exemplo hemofilia, onde só o homem é afetado, a mulher só é portadora, né? A questão do daltonismo, que afeta muito mais homens do que mulheres em proporções diferentes. Então é aí, por exemplo, que entraram os primeiros estudos relacionados à violência. Poxa, se eu tenho um homem com muito mais comportamento violento do que a mulher, então vamos tentar observar principalmente o cromossomo Y. E sim, foram isolados diversos grupos de genes relacionados a esse tipo de padrão. Grupos de genes que já vêm de geração em geração. O interessante é que o cromossomo Y ele é usado para patrilinhagem. Então, por exemplo, o seu Y é só do seu pai. Ele não veio da sua mãe. Não é que nem a sua outra parte do DNA, onde você herda 50% de um e 50% de outro. Tanto é que o cromossomo Y ele é utilizado para estudos de patrilinhagem, só de linhagem, não é paterna. Então a gente vê muito padrão comportamental expresso sim através de genes desses cromossomos aí. Só que isso é numa era, por exemplo, como é que eu posso dizer assim, uma era antiga, onde a gente só enxergava o lado da genética. Sim. Né? Eu estou falando muito de epigenética aqui, né? A etimologia da palavra ela diz isso, aquilo que está além da genética, que transcende. Imagina que você pode, por exemplo, controlar a sua atividade gênica, controlar os seus genes, né? O liga e desliga, sem alterar o seu DNA. Então a sequência de letras permanece a mesma.
só os interruptores que vão causando isso, né? Então, remodelagem de cromatina, isso é mais complexo. Remodelagem de cromatina, metilação, acetilação, RNAs não codificadores, tudo isso faz com que os seus genes sejam ligados ou desligados sem alteração. Então, além desses fatores genéticos, existe também uma gama de fatores epigenéticos que pode ser também influenciadores de um padrão comportamental de violência, né? Sim. Um fato que também é extremamente interessante a respeito disso é que esses fatores epigenéticos, eles também são herdados, eles também são hereditários. Não é só você que desenvolve isso, mas tem uma carga hereditária que é passada também de uma geração para outra. Não sei se você sabe, mas o seu estresse, ele pode ser herdado pelo seu filho. Então, digamos que você desenvolva muitos hormônios de estresse ou você passou por um estresse muito grande e aí a criança que vai nascer a partir do seu DNA, ela também pode carregar esse tipo de padrão, como se fosse uma memória genética mesmo. Sim. Estudos, por exemplo, de grupos étnicos que passaram muita fome no passado, afeta crianças que estão vivendo hoje, né? Então, esse tipo de padrão também é passado. Então, a gente vê, obviamente, a violência, ela aparecendo, mas existe também a questão da linha da hereditariedade. Isso também é muito interessante, né? Sim. Então, se você tem uma família violenta que possui uma carga de violência muito grande, a tendência é que o indivíduo que vem a partir daqueles genes, naquele DNA ou daquela hereditariedade ali, ele tenha um padrão violento maior do que o de outra pessoa, por exemplo. Interessante, muito legal. Moésio, vários campos a gente já percorreu aqui, né? Maravilha. A nossa conversa, se a gente fosse representá-la assim, na forma de um gráfico, ela começou assim, e aqui embaixo ela foi ascendendo, né? Ficou quente aqui, agora vamos terminar assim... Massa. Aliviando, vamos falar de um assunto tranquilo e light, né? Vamos falar sobre qualidade de vida, genética, hereditariedade, epigenética e qualidade de vida. De novo, a gente citou um monte de livro nessa conversa, né? Sim. Eu estou sempre lendo, rapaz, muita coisa. E eu estou no meio de um outro livro chamado A Sinfonia da Vida. É de um filósofo francês chamado Joël de Rosnay. E ele trabalha muito com o conceito de epigenética, né, dizendo o seguinte, dizendo que problemas genéticos e hereditários, né, como você colocou aí, herdados, não são necessariamente destino. Isso. Né? Faz sentido isso? Total. Não são necessariamente destinos. Então, por exemplo, vamos lá. Olhando, eu conheço mais o meu lado familiar paterno, minha família paterna, do que materna, tá? Então, olhando para o lado da família do meu pai, eu sei que tem um monte de coisa que eu tenho que prestar atenção. Então, eu sei que tem lá muita gente com diabetes, eu sei que tem muita doença cardiovascular, né? E aí, claro que eu tenho que prestar atenção nessas coisas. O que o Joël de Rosnay vai dizer é o seguinte: na medida em que eu desenvolver um estilo de vida legal, um estilo de vida saudável, cuidar da minha alimentação, cuidar do meu sono, cuidar de outras questões importantes, eu posso, aí eu vou lhe perguntar, eu consigo não ativar genes defeituosos, ou pelo menos retardar esses genes, reduzindo muito ou até mesmo anulando a possibilidade de que eu tenha as mesmas doenças dos meus familiares. Isso é possível? O que é que tem de verdade? O que é que não tem de verdade? Em resumo, é o seguinte: como é que o meu estilo de vida pode me ser geneticamente favorável? Como é que o meu estilo de vida pode fazer com que a minha genética explore sempre, digamos, os aspectos bons, positivos, e retarde o que ela tem de ruim? Eu costumo discutir muito isso em sala de aula e eu faço uma pergunta que é bem interessante aos alunos, assim. E aí, geralmente, a pergunta que eu faço é: imagina que você tem um histórico familiar de uma doença que não tem cura, que é incurável. Pode ser qualquer doença. Qualquer uma. Contanto que seja incurável. Ela não tem cura. Diabetes. Pronto, pode ser a diabetes. Mas a diabetes ela ainda tem um fator condicional muito grande, né? Hoje a gente administra a insulina e tal, mas digamos que não tenha um tratamento, vamos melhorar. Digamos que você tem uma predisposição para uma doença que não tem tratamento. Caramba. E que não tem cura. Tá? Qual a doença que não tem tratamento? Não, é uma utopia. Eu tô falando só... É para jogar a pergunta. Imagina, por exemplo, que você tem uma doença que não tem tratamento e não tem cura. Uma doença nova que foi descoberta agora. Certo. Vamos dar esse exemplo. E aí você tem um histórico familiar. Então, muitas pessoas da sua família já partiram por causa dessa doença. Tá?
E você tem a possibilidade de fazer um teste genético. Você sabe que não é só porque a sua família teve essa doença que você vai desenvolvê-la. Sim. Digamos que você tem aí 70% de chance de ter a doença e 30% de chance de não ter. Isso é o histórico familiar dessa doença. O teste genético aponta essas probabilidades? Aponta. E hoje em dia você faz bem baratinho o custo, né? Hoje em dia mudou muito. Você pode pedir de casa um teste genético e fazer o seu teste genético. Caramba, isso é informação de utilidade pública. Mas aí daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas assim, imagina que essa doença, por exemplo, não tem tratamento, não tem cura e você tem 70% de chance de desenvolver e 30% de não ter. Só que para você saber se vai ter a doença ou não, você precisa fazer o teste genético. Aí a pergunta que eu faço para os meus alunos é: você escolheria saber que tem a predisposição e aí saber que vai morrer com aquela doença? Ou você preferiria não saber e viver a vida sem estresse? Essa pergunta é uma sacanagem. É uma pergunta. E aí e aí eu vejo uma divisão muito grande. Tem gente que diz assim: eu quero saber, professor. Eu quero saber porque eu prefiro estar sabendo do que estar vivendo as escuras. Vou me preparar. E tem outras pessoas que dizem assim: se não tem tratamento, não tem cura, eu não vou me estressar. Então eu prefiro não saber. Aí quando eles retrucam, eles perguntam para mim, eles falam: e você? Você preferiria saber ou não? E aí eu respondo da seguinte forma: obviamente eu escolheria saber. Porque como eu falei para vocês há um tempo atrás, os nossos genes não são soberanos. A carga ambiental ela tem o mesmo peso na balança. Então, eu posso melhorar o prognóstico da doença com o ambiente, eu posso retardar o aparecimento da doença com o ambiente, ou posso impedir que ela apareça porque ela vai ser tão tardia que eu vou falecer antes de uma outra causa. Então, existe essa possibilidade. O ambiente ele tem um fator extremamente importante nisso daí. Então, aquilo que a gente vê, eu escuto isso desde criança. Faça muito palavra cruzada para não desenvolver Alzheimer. Você teve uma telepatia aqui, porque eu estava com a doença de Alzheimer em mente para lhe perguntar assim: Moésio, isso se aplica? Porque você pensou aí numa doença etérea, né? Sem cura, sem tratamento. Aí eu fui para uma concreta, né? Sim. Isso se aplica, essa coisa de que é possível retardar, isso se aplica a todas as condições. Alzheimer. Algumas são mais complicadas do que outras, obviamente. Né? Então, por exemplo, algumas são quando vêm, elas podem aparecer, por exemplo, de forma muito mais severa, muito mais grave. Isso aí pode ter a ver com outras condições intrínsecas também. Mas se você disser que se aplica ao Alzheimer também, eu não vou me assustar, porque na semana passada eu escutei aqui, eu conversei aqui com um médico neurologista, o Vitor, fugiu aqui o sobrenome dele, e ele falou sobre Parkinson, que tá aí, neurodegenerativa também, né? Parkinson, Huntington e Alzheimer são a tríade, né? Que geralmente a gente... Eu fiquei muito surpreso porque o Vitor afirmou aqui, tá? O episódio já tá no ar, já tá gravado. O Vitor afirmou aqui que no caso do Parkinson, os elementos de natureza ambiental são muito mais poderosos para o surgimento dos primeiros sintomas do que a determinação genética. É o estilo de vida da pessoa. Doenças caso do Parkinson. Doenças neurodegenerativas, o próprio nome já está dizendo, né? Então elas causam a degeneração dos nossos neurônios. Sim. Então imagina que você, ao longo da sua vida, você consegue formar mais e mais conexões neurais a partir de leitura, a partir de palavras cruzadas. Então isso retarda muito a doença. Porque você está usando o ambiente a seu favor para gerar novas condições e também até mesmo para preparar aquele tipo de tecido que vai sofrer com a doença. Isso não é só para neurodegeneração não, mas para câncer também. Você pode melhorar muito o prognóstico de um câncer melhorando o seu ambiente ao seu redor, diminuindo a carga de agentes mutagênicos e por aí vai, tá? Então, e assim, são doenças que são dominantes. O que é que eu quero dizer com isso? O caráter dominante dessas doenças faz com que em todas as gerações exista uma alta probabilidade delas aparecerem em indivíduos, em cada geração. Então, o fato de você trabalhar a sua mente, de você fazer e utilizar essas condições a seu favor, pode retardar muito o aparecimento dessas doenças. E sim, são doenças onde a carga ambiental elas vão ter um poder muito grande, principalmente quando comparadas aos fatores genéticos.
Então, eu acho que em termos gerais, quando a gente fala em estilo de vida, a gente está falando em grandes áreas, né? Como atividade física, alimentação, sono, leitura, sono, tudo isso. Leitura, estimulação cerebral, de uma forma geral. Eu vi o Drauzio Varela falando um dia desse em reserva cognitiva, é um termo que a gente usa muito na psicologia. Sim. Que é esse treino de construção de novas sinapses. Sim. Sempre. Sim. Né? Baseado no conceito de neuroplasticidade. Memória, você trabalha com a questão de memória, escrita, é muito interessante, porque assim, isso pra gente que é professor é mais fácil de conseguir enxergar isso, tá? Porque o nosso trabalho é estudar, né? Dar aula é uma consequência, mas em parte a gente é pago para ler, para estudar. Sim. E aí o que acontece? A gente consegue ver um aumento da facilidade de aprendizado, pelo menos assim, a gente consegue. Hoje, se a gente pegar outros conteúdos que não são da nossa área, a gente consegue ter um entendimento mais claro do que o que a gente teria sem o hábito de leitura e sem o hábito de estudo. Então, imagina que é como se fosse uma atividade, um exercício, né? Da mesma forma que a gente, para levantar peso, requer muita energia e tal. Então, para o nosso cérebro se desenvolver, também é um tipo de exercício, né? Então, quanto mais a gente lê, mais fácil vai ficar para a gente compreender uma leitura que seja diferente do nosso dia a dia, né? Então isso é excepcional. E isso é atividade cerebral, isso é o cérebro se conectando, né, e tal. Por muito tempo se pensou que o tecido cerebral ele não se regenerava. Hoje a gente sabe que se regenera, mas numa taxa muito basal, né? Então existem alguns tipos de tecido que a regeneração é muito pouca. Então a gente precisa realmente estimular o quanto a gente conseguir ao longo da nossa vida para quando a gente realmente for precisar diante de uma condição como essa, a gente ter o ambiente ao nosso favor, né, durante esse trajeto. Você quer falar sobre a questão dos exames que você falou? Né? Os testes... Os testes genéticos. Os testes genéticos. Eu tenho uma pergunta para fazer. Vou fazer aí, você explica tudo conjuntamente. O teste genético, ele te dá probabilidades. Isso, exatamente. Em porcentagem, digamos assim. O que é que pode... O que é que é mais possível de se desenvolver. Tá? Essa porcentagem, ela tem a ver diretamente com o nível de expressão de um gene, que é o que a gente chama de penetrância do gene. Vamos dar um exemplo bem clássico aqui, bem rapidinho. A atriz Angelina Jolie. Sim. A avó dela tinha falecido de câncer, a mãe dela tinha falecido de câncer, e aí ela ficou assustada. Sim. Tinha um histórico familiar muito pesado. E aí ela fez o teste genético. Os tipos de câncer, na verdade, que a avó e a mãe tinham falecido são causados exclusivamente por 2 genes, que é o chamado BRCA1 e BRCA2. É a sigla para breast cancer, câncer de mama. Esses genes, eles também são responsáveis pelo câncer de ovário. E aí o que acontece? Ela foi fazer o teste genético para ver se tinha a mutação nesses 2 genes aí. E aí quando ela fez o teste genético, o mapeamento genético, estava lá a presença da mutação. Sim. Significava que ela iria desenvolver o câncer? Significava que ela tinha uma alta probabilidade de desenvolver o câncer. A penetrância do BRCA é de 85%, mais ou menos. Então, ela tinha 85% de chance de desenvolver um câncer de mama. O que foi que ela fez? Dupla mastectomia preventiva, retirou os 2 seios. Muita gente não sabe, mas ela também retirou os ovários, porque é relacionado, tá? Ela não tinha 100% de chance, mas ela tinha 85% de chance de desenvolver. O teste genético ele é bom por isso. Então, e ele é adaptável, assim, por exemplo, o teste genético que é feito aqui no Brasil, ele vai analisar principalmente os genes que possuem correlação com as doenças mais incidentes aqui no país, entendeu? Então, hoje, o que antes era uma raridade de acontecer, por exemplo, o projeto Genoma Humano demorou 13 anos para ser concluído, né? Hoje em dia a gente faz rapidinho. Então, hoje em dia você vê os kits sendo vendidos pela internet por grandes empresas, sem querer fazer propaganda, mas Genera, Meu DNA, Genômica. Então, são grandes laboratórios hoje que prestam esse tipo de consultoria. Você pode fazer teste genético e pode fazer mapeamento de ancestralidade genética, que é o que muita gente faz. Como é que faz mapeamento de ancestralidade? Para saber de onde você veio. Sim. Então, é analisado, por exemplo, patrilinhagem ou matrilinhagem para saber qual o seu grupo étnico de origem, se você veio da África, se você veio da Europa, de qual país você veio, mas tudo isso é questão de similaridade genética, de DNA, de probabilidade. Então, hoje em dia, os testes são muito baratos. Tem promoções que a gente vê, por exemplo, de R$290. Aí você compra o kit,
o laboratório, né, a empresa manda para sua casa, vai vir com um suavezinho para você coletar a mucosa jugal ou mucosa oral por dentro da bochecha. Você prende lá junto no potinho com um líquido estabilizador de DNA, de ácidos nucleicos, e aí manda para o laboratório e sai pela internet, que é só você consegue ver, e a empresa também, obviamente, né, é sigiloso, e aí você consegue ver e ter o seu mapeamento com as principais predisposições que você tem para a doença e também a sua ancestralidade, se você quiser saber de onde você veio. Para a gente fechar nossa conversa, olha só que pergunta de iniciante, tá? Essa é bem bobinha. Mas tem alguma possibilidade? Eu acho que isso não existe, eu suponho que isso ainda não exista. Bom, mas na ciência tudo é possível. Existe alguma possibilidade de termos, em algum momento, um teste genético com previsibilidade comportamental que aponte para as tendências comportamentais do sujeito? Você acha que isso é possível? É como você falou, para mim a ciência ela sempre encontra um meio. A gente só precisa, na verdade, ter mais respostas para isso, né? O que antes era uma incógnita absurda a nível de DNA, hoje a gente tem respostas para muito mais coisas, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir entender as raízes dos padrões comportamentais, seja genéticos, epigenéticos, né? Aí a gente vai conseguir fazer uma correlação para isso. Para você fazer um teste genético para ver padrão comportamental, é preciso que esse padrão comportamental previamente tenha algum tipo de correlação com alguma região do DNA ou com alguma função do DNA, que é a epigenética, né? Ou genético ou epigenético. E aí, depois disso, a gente conseguir mapear. Mas, por enquanto, o ambiente ainda tem a carga maior e o DNA ainda tem as respostas mais ocultas a respeito disso. Maravilha. Cara, eu tô satisfeitíssimo com essa conversa. Deixa eu dizer para você o seguinte, no final aqui do nosso papo. Vou lá para o início, vou para as primeiras afirmações que eu fiz. Pelo menos na psicologia, nós já sabemos há muito tempo, há muitas décadas, né? Acerca da força, do papel que a biologia tem. Os cursos de psicologia melhoraram muito na introdução de disciplinas como neuroanatomia, anatomia cognitiva, psiconeurofisiologia, veja, neuroanatomia funcional, mas eu entendo que, por exemplo, neuroanatomia funcional, neuropsicologia cognitiva, psiconeurofisiologia são uma coisa, genética comportamental é outra, elas dialogam, mas conversam. Então, hoje, pelo menos na formação, eu estou dizendo isso porque nós estamos num podcast para psicólogos, né? Sim. Nós temos a total consciência das grandes contribuições da genética do comportamento, mas a gente precisa avançar nas nossas graduações na inserção dessas disciplinas. Eu acho que a gente é muito bom, por exemplo, na minha formação, Moésio, eu estudei na Universidade Federal de Alagoas. Então, na minha formação em psicologia, a base biológica foi relativamente fraca, muito fraca, mas a discussão ambiental, a discussão dos condicionantes culturais, antropológicos, políticos, éticos, filosóficos, de como tudo isso nos atravessa enquanto espécie, foi muito boa. Assim. Eu saí muito satisfeito, né? E um dos meus esforços pessoais pós-formação, e eu faço esse esforço até hoje, é ir tentar preenchendo essas lacunas. O que eu não estudei lá de biologia, eu estou estudando agora. Sim. Né? Sempre é tempo. Sempre é tempo, exatamente. E a genética do comportamento. Eu acho que é uma disciplina da qual nós não, hipótese alguma, podemos nos esquivar. Sim, né? sim. A biologia, a gente não é uma ciência exata, obviamente, né? Então, toda regra tem a sua exceção, né? A gente sempre trabalha com isso. Eu digo nas minhas aulas que não podemos usar a palavra nunca e nem sempre, porque a gente não pode ser extremo a esse ponto. Mas, de certa forma, eu acho que a minha área científica ela é pragmática e ela tem que ter um certo pragmatismo. A gente precisa da reprodutibilidade, né, de metodologias e tal, até para chegar aos mesmos resultados e tal. Então, assim, a mente, como eu falei, a mente humana ela tem muitas camadas. Então, em muitos aspectos, é subjetivo, sabe? Então, entender isso é muito mais complicado, é muito mais complexo. Eu busco, por exemplo, numa bancada de laboratório, eu busco por respostas
e por fatos que são mais concretos, mais pragmáticos, assim, digamos assim, né? Eu não trabalho só com subjetividade, mas é essa subjetividade que nos estimula e que acaba nos dando gatilho para que a gente saiba o que pesquisar. Sim. Da mesma forma, eu acredito que para quem vive na subjetividade da mente, né, acaba necessitando e sentindo falta também desse certo pragmatismo, desse certo ponto, por exemplo, onde a gente tem um alicerce que é mais claro de se observar, até para tentar entender, por exemplo, algum ponto subjetivo que vocês analisam no dia a dia, né? Então daí a importância da gente ter esses pilares se conversando entre si para que a gente consiga ter uma clareza maior daquilo que a gente analisa. Nós temos muito medo, olha só que pretensão minha, né? Eu estou falando em nome da categoria. Mas é verdade, é muito comum. A gente tem um medo muito comum na psicologia, é o seguinte, é da gente naturalizar as coisas, a gente apresentar... Tem muita gente com medo da biologia na psicologia. O medo é o seguinte, é o medo de naturalizar certos comportamentos que a gente tem muita convicção de que são sociais e culturais. E aí muitos psicólogos têm medo de usar argumentos biológicos, porque esses argumentos acabam naturalizando para não ficar preso a isso. Certas concepções. Sim, sim. Só que esse medo, como todo medo, né, esse medo acaba fechando os nossos olhos para essa dimensão da qual nós não temos como escapar. Nós somos bichos. Né? Nós somos pertencentes a uma espécie. Essa espécie tem uma história evolutiva e não dá para desconsiderar essa variável. Eu acho que essa nossa conversa aqui abre um flanco bem legal. O ideal com certeza. O ideal é você ter esse entendimento de que não existe só uma forma de você contar uma história. Existem formas variadas e que essas formas elas podem ser complementares, né? Não existem verdades absolutas. Acho que nenhuma área, na verdade. Acho que quando você esbarra em alguém, independente do nível intelectual dela, do nível de educação, você sempre vai ter algo a aprender com aquela pessoa. Então, quando a sua área esbarra numa área que é diferente, por mais que não seja uma área que vivencia aquilo que você está enfrentando no dia a dia, eu acho que elas têm muito a aprender uma com a outra, né? Acho que elas têm muito o que conversar. E é importante. Acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Obviamente, eu entendo esse receio de muitos, por exemplo, psicólogos, né, estarem preocupados com isso, com essa questão da biologia levantar muros e você ficar só... Todo mundo das ciências sociais tem esse medo. Ciências humanas e sociais. Eu não sabia. Isso é algo novo para mim. Eu não sabia. Uma parte, né, dos psicólogos tem. Muita gente das universidades públicas, de onde eu vim. Sim. Galera da sociologia, da antropologia, todo mundo tem esse mesmo medo. Eu acredito que a gente deve encarar dessa forma, sabe, Paulo? Assim, a gente encara, obviamente, vendo a nossa realidade, enxergando a nossa realidade, mas tentando também observar o que é que uma outra área poderia contribuir com aquilo que a gente já sabe. Perfeito. Né? A gente só tem a ganhar com isso. Maravilha. Cara, maravilhosa conversa. Parabéns. Eu que agradeço. Maravilhoso. Grande papo mesmo. Eu, inclusive, vou reassistir essa... Maravilha. Esse episódio algumas vezes. Eu vou querer ver também. Me diga uma coisa, Moésio. Você... Pergunta que eu faço a todo mundo, tá? Certo. No fim do episódio. Você gosta das redes sociais? Gosto. Eu tenho minhas redes sociais, gosto de divulgar ciência. Né? Eu trabalho com divulgação científica também. Que massa, que massa. E aí eu adoro. Eu acho que ciência, na verdade, conhecimento é um bem da humanidade. E a gente precisa passar isso adiante, né? Então deixa aí seu Instagram. É @Moésio Vasconcelos, MOEZIO, Vasconcelos com 2 L's, tudo junto. @Moésio Vasconcelos. O pessoal da edição vai colocar, já tá aparecendo aqui embaixo. Maravilha. Segue lá. O que é que a galera... Você já disse, faz divulgação científica, o que mais que a galera vai encontrar lá no seu Instagram? Minha vida pessoal, mas eu sou low profile, né? Como dizem. Eu não apareço muito em redes sociais, mas notícias assim de impacto, na verdade, no meio científico, eu gosto sempre de estar divulgando, de estar publicando lá. E aí isso acaba gerando discussões também, né? Eu acho que a acessibilidade é importante hoje em dia, a gente ser acessível até para discutir sobre tudo. Eu vou começar a seguir hoje lá. Maravilha. Trocar umas ideias. Cara, olha só. Eu quero te parabenizar primeiro, né, por todo o teu trabalho. Você é professor há 16 anos já. Sou professor há 16 anos. Mas você não tem 30, cara. Como é que você é professor há 16? Quem dera. Já bastante. Eu me tornei professor, tinha 23 anos, né? Sim. Então fui professor muito novo. Na verdade, eu terminei a faculdade, eu já enveredei no mestrado e tal, e aí acabei
me tornando professor muito jovem e continuo até hoje. Sim, sim. Quero te parabenizar por todo esse trabalho, mas veja bem, principalmente pelo seguinte, cara, eu quero te parabenizar pela habilidade de comunicação, sabe? Porque Maravilha. Não é uma área necessariamente fácil, assim, né? Não é. E diferente de você, foi uma habilidade que eu tive que exercitar. Eu era o cara que ficava atrás da cartolina na época da escola. Diferente de você, não. Eu também preciso. Não, eu sei, mas assim, você falou da questão daquela facilidade, daquela vontade que você tinha, né? Isso é a opinião do meu pai. Pronto. Eu ficava extremamente nervoso, cara. E hoje me tornei professor. Mas é uma habilidade que a gente consegue treinar. É, cara, né? porque é um campo que eu acho difícil, pelo menos para você deve ser fácil pra caramba. Mas pra mim é difícil e você fala muito bem, assim. Muito obrigado. Muito quero obrigado. Então te parabenizar por isso. E em nome da Ser Psicólogo, agradecer por você ter reservado aí na sua agenda um tempinho para estar aqui com a gente. Eu sempre vou reservar esse tempo quando vocês precisarem. Eu que agradeço pelo convite. Show de bola, maravilha. Valeu. Gente, que episódio fantástico, né? Um episódio tão bom que durou mais do que a média aqui dos nossos episódios, uma discussão atual, uma discussão útil. A gente transitou aqui em vários campos e eu espero que esse episódio possa contribuir, inclusive, né, para a sua formação. Você que é estudante, você que já é profissional, toma nota lá, pega as indicações do professor Moés, os livros que aqui foram citados, vai atrás, porque, de fato, é uma área acerca da qual, como eu disse, a gente não pode mais se esquivar enquanto categoria, tá bom? Então, quem está no YouTube, quem chegou até aqui, não esquece, aqui no alto da tela a gente tem um QR Code. Esse QR Code é um portal para você ir lá para a plataforma Ser Psicólogo. Aproveita lá, 7 dias gratuitos, tá? Com esse QR Code aqui, assiste às aulas, faz os cursos. Tenho certeza que você vai se beneficiar muito de todo o conteúdo que tem lá e quem sabe até se tornar assinante aí da nossa plataforma. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que chegou até aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify. Valeu mesmo. Se cuidem todas e todos vocês. Nunca deixe de cuidar de sua saúde mental. Um grande abraço e até a próxima.